Graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com cada um, com cada família aqui representada, irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus na segunda carta de João, segunda de João. João escreveu algumas obras, o Evangelho de João, a primeira carta de João, que nós lemos algumas passagens aqui, a segunda carta de João e a terceira carta de João. Logo, João é um dos autores bíblicos que mais escreveu. E João escreveu, dentre estas cartas, duas obras que são pequenas, a segunda e a terceira carta. E nós vamos expor hoje a segunda carta, são só 13 versículos, é um capítulo só. É a oportunidade que temos de ler um livro inteiro da Bíblia, num instante. E então, um dos mais curtos, né? E em outro momento nós vamos expor a terceira carta de João, inteira também, que só são 15 versículos também. Então, pretendo ler aqui, conversar com as nossas crianças, depois com os adultos, e então falarmos sobre isso, como amar assim. Como amar assim? Nós estamos com a nossa liturgia toda pautada no conceito do amor, da prática do amor, do exercício do amor. E João é considerado o apóstolo do amor, inclusive. É muito comum ter em mente isso. Ele entendia que era muito amado. E ele é seguramente um dos que mais fala sobre isso. Então nós vamos pensar nesse texto, nesses 13 versículos nessa noite, meus irmãos. Vou ler o texto. O presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos, a quem eu amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade, por causa da verdade que permanece em nós, e conosco estará para sempre, a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, serão conosco em verdade e amor. Fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. E agora, Senhora, peço-te, não como se escrevesse mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento, como ouvistes desde o princípio, é que andeis nesse amor. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne, assim é o enganador e o anticristo. Acautelai-vos, para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem, tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas. Porquanto aquele que lhe dá boas-vindas, faz-se cúmplice das suas obras más. Ainda tinha muitas coisas que vos escrever, não quis fazê-lo com papel e tinta, pois espero ir ter convosco e conversaremos de viva voz, para que a nossa alegria seja completa. Os filhos da tua irmã eleita te saúdam. Bom, eu quero pedir aos... Temos crianças? Temos algumas crianças aqui, né? E sim, temos, já vi a mãozinha erguida lá. E também alguém que talvez acompanhe em casa e os pais gostariam de ajudar os seus filhos a também servirem a Deus, cultuando-o, adorando-o. Podem fazer isso também ajudando seus filhos a ilustrar. Isso, as crianças aprendem muito quando ilustram. O pastor gostaria que vocês desenhassem uma belíssima Bíblia. Eu gosto demais de Bíblias. Eu me dou conta do quanto eu gosto de Bíblia quando eu vejo quantos exemplares eu tenho em casa. Você já parou para pensar quantos exemplares nós compramos? A gente acha essa obra muito bonita mesmo. Eu, particularmente, acho demais. Esta aqui, muito em especial,
foi o reverendo George, que me passou em mãos, me deu 2 Bíblias, esta e uma em inglês, de quando ele esteve nos Estados Unidos. Aquela é de uma beleza singular, impressionante mesmo. Fomos eu, Gilberto e Robert à casa dele, e ele nos deu presentes, 3 presentes. A minha parte foi uma Bíblia, e os outros irmãos também, presentes maravilhosos eles receberam, mas eu recebi o melhor, eu acho. Eu olho de vez em quando, ela fica lá na minha estante, é lindíssima, ela tem 2 cores, em cima um azul, eu acho que é azul, e embaixo uma outra cor mais clara. Agora fiquei pensativo, é linda simplesmente linda. Mas quando eu olho lá para a minha biblioteca, ou para a biblioteca que está aqui, às vezes eu me pergunto, por que eu tenho tantos exemplares de Bíblia? E agora vou ter mais um, daqui a pouquinho, e você também terá mais um, você sabia? Tenho certeza que você vai querer, porque daqui a pouquinho nós teremos a Bíblia comemorativa dos 100 anos desta igreja. E ontem conversamos, inclusive, no conselho, sobre como ela será, e surgiu uma ideia legal, que eu não vou dar spoiler aqui, tá, Fernandão? Fernandão é o relator da comissão do centenário, mas ela será uma linda Bíblia, pode acreditar. Você não vai conseguir ficar sem a Bíblia do centenário. Eu sei, tenho certeza disso. Bom, como é bom gostar de coisas assim, né? Você já parou para pensar que nem sempre a gente gostou da Bíblia assim, gostou das Escrituras assim? Bom, as nossas crianças precisam aprender a gostar de verdade, porque a Bíblia é a verdade de Deus. Já pensou quando as nossas crianças, desde cedo, amarem a verdade de Deus? Já pensou como será o resto das suas vidas? É por isso. Então o pastor gostaria que vocês desenhassem uma linda Bíblia. Uma Bíblia mais linda do que qualquer Bíblia que o pastor Sérgio tiver. A sua Bíblia, a mais linda. Pode ter escritos dourados e tudo mais. E o pastor gostaria que você, em cima dessa Bíblia, desenhasse um coração. A ligação da Bíblia com o coração é fundamental, porque a Bíblia é o livro que fala ao coração. É claro que você que é adulto, você sabe que eu não estou falando do órgão bombeador de sangue aqui, que tem aquela aparência de coração, né? É o centro do entendimento, do conhecimento, da cognição do ser humano. É disso que a gente fala quando fala de coração. É que a Bíblia é este livro que vai a este lugar. Estou chamando esse coração de lugar, embora ele não tenha um lugar exatamente. Mas é o mais íntimo do ser. É onde um homem é construído. É onde a essência do ser humano está. Seja ela boa ou má, mas é lá. A Bíblia vai lá. Nós temos muitas obras no mundo, belíssimas obras, belíssimas. Eu gosto de poesia, e às vezes eu me deleito nas poesias. São lindas, algumas as mais antigas, inclusive, alguns poetas deixaram legados maravilhosos. Eu gosto da poesia, mas quando eu ouço provérbios, por exemplo, como acho que foi na quinta-feira pela manhã, em que eu fiquei algum tempo, mais do que o normal, ouvindo provérbios. Meu Deus, ao final eu estava assim, com a mão no queixo, assim, pensando, tudo isso eu ouvi, tudo isso Deus falou para este coração. Já pensou se as nossas crianças compreendam, já pensou se quando elas conseguirem compreender isso, que este é o amor de Deus, colocar a sua verdade no coração? Então elas vão amar isso, porque elas sempre se lembrarão que isso é o amor de Deus, a forma ativa, a ação de Deus em favor delas. Então as crianças, peço que façam esse desenho, tá? A Bíblia, a mais linda que vocês puderem desenhar, com um coração, uma conexão da Bíblia para o coração. Eu gostaria muito que você, criança, entendesse que Deus quer chegar ao seu coração, viu? Deus vai moldar você lá no seu coração. É lá no seu coração que você começará a ser feito um homem, uma mulher, um pai, uma mãe. É lá no seu coração que você amará a verdade. É lá no seu coração que você desenvolverá o temor do Senhor. E então, se um dia você for considerado sábio, criança, menino ou menina, você será considerado sábio pela verdade que você guardou no seu coração. É importante eu falar isso ainda falando com as crianças. Você não tem garantia de ser um adulto sábio.
Hoje você não consegue compreender isso, mas os adultos conseguem, porque eles olham ao redor e eles veem a carência de sabedoria que há no mundo. O mundo todo já foi criança. Porque os adultos são adultos hoje e eles não têm apego à sabedoria. A chave é essa. A chave é o conhecimento de Deus. Bom, falando agora aos adultos então, aqui nós temos uma carta sempre muito importante, porque quando João escreve esta carta, notem o comecinho, os primeiros 3 versículos, nessa fase de introdução ainda da carta, os primeiros 3 versículos. Ele já é um homem idoso, então aqui já é o velho João. Quando, se fosse um jovem João, talvez alguém poderia falar assim, será que João já viveu isso? Mas a idade, ela é um patrimônio, ela é um valor muito grande. O texto começa com a palavra, o presbítero. Presbítero é ancião. Então, o velho João, o ancião João, a senhora eleita. Tem discussões sobre a quem seria. E algumas até bem curiosas. Por exemplo, William Barclay, que é um homem muito considerado e com comentários muito bons. Claro, nunca são perfeitos, mas contribuem muito. Ele acha que João está escrevendo a Maria, ou uma espécie de memória talvez, de Maria, porque um dia Jesus disse, eis aí a tua mãe, lembram? Jesus na cruz, João, eis aí a tua mãe, eis aí o teu filho. Então ele pensa, entende, e outros também pensam, que estava fazendo uma homenagem, uma honra à mãe de Jesus. Outros acham que era uma senhora muito sábia, uma senhora que conseguiria entender isso que João iria falar. Porque tem muito também de grandes valores serem jogados ao acaso, aquilo que mais ou menos você compreende como pérola a porcos. De que adianta dar um valor enorme para alguém que vai mascar aquele valor, né? Então, essa senhora eleita, pressupõe, alguns imaginam que era uma senhora muito sábia, muito piedosa, que conseguiria entender o que João estava para falar. Uma terceira hipótese, talvez, seria a própria igreja. A igreja como noiva já no estado de consumação dela, como uma noiva já madura, já compreendendo que ela era a noiva do Cordeiro, por exemplo, né? Então vejam só, não tem nem 3 palavras aqui, e nós já temos várias hipóteses. O fato é que, quando João escreve, independente de ser A, B ou C, e ainda há outras hipóteses, uma coisa é certa, essa é uma carta que faz muito bem à igreja. Se ela fez bem a senhora eleita como pessoa, se ela fez bem a alguém da época, ela faz muito bem a nós. Mas por que será que uma carta como essa faz tão bem a nós? Vou lhe dizer, de antemão, já para você ter uma ideia. Porque ela vai fazer nosso calo doer. Aqui o calo vai doer. Aqui o calo vai pegar. Porque quando João fala, num primeiro momento, ele identifica a prática deste amor, que ele vai explicar o que é o amor para João aqui nessa carta, como ele vai falar daqueles que agridem essa forma de viver, e a carta vai mostrar isso daqui a pouquinho. Então vejam comigo, os versículos 4, 5 e 6, eles parecem falar de uma prática fraternal, eles parecem falar de um relacionamento, eles parecem falar verdadeiramente de um jeito novo de viver. E nesse contexto, amor é o jeito novo de viver. Como é que isso está aqui na palavra? Fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. E agora, Senhora, peço-te, não como se escrevesse mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Talvez quando eu comecei a falar aqui sobre amor, você deve gostar de amor, do conceito de amor, e eu também gosto. Mas talvez você pensou em sentimento, talvez. Mas aqui não é sentimento.
Aqui é a obediência. Qual é a melhor demonstração de amor de um filho ao seu pai? Tem filhos que são muito carinhosos. O pai entra em casa, eles correm e abraçam e se penduram no pescoço deles. E dão 2, 3, 5, 10 beijos. Ah, como é bom isso, né? Qual pai não gosta demais disso? Mas já pensou se depois desses beijos e abraços e carinhos e tudo mais, o pai pergunta: filho, você fez a tarefa de casa que papai falou quando saiu? E aí ele fala: a tarefa. Pensei que o senhor não fosse lembrar da tarefa. Já pensou? Como é que você vê isso? Você diz: este é o meu filho amoroso. Ele não fazer a tarefa é um casinho, assim, uma situaçãozinha de quem não erra, né? Ele esqueceu só hoje. É assim que a gente pensa? Deixa eu te falar de maneira muito simples. A melhor demonstração de amor de um filho por um pai ou por uma mãe está na obediência. Quando o filho ou a filha não obedece à instrução do pai, está de alguma forma expressando um desamor. Nenhum pai gosta de ouvir isso, muito menos de sentir. Mas essa é uma realidade que os cristãos maduros precisam entender. Quando um filho ou uma filha, ao invés de andar nos caminhos do pai e da mãe, que são caminhos de luz, de ensino, de instrução, de proteção, de cuidado, de atenção, ele se arvora numa atitude soberba, ou ela, de dizer: eu sei o que eu devo fazer, pai ou mamãe não pode se enganar, está faltando amor. E é difícil lidar com isso. Por isso que eu digo que João toca no calo. Porque é mais fácil a gente se enganar, mais fácil a gente falar: mas ele me abraça, mas ele é carinhoso, mas ela... Puxa, como é que eu vou falar alguma coisa dela? Minha filhinha, como é que eu vou falar? Os mais maduros compreendem amor a partir da obediência e desamor na desobediência. Então João usa essa forma de dizer: eu estou tão feliz porque eu vejo isso, eu estou vendo isso. Vou recobrar esses versículos para você ver como isso é importante. Ele diz: eu estou contente com isso, porque eu encontro dentre os teus filhos, senhora. E então, de novo, a gente tem aquelas implicações. Seria a igreja da época? Seria uma senhora que teria alguns filhos? Seria os filhos de Maria? Seria? Quem seria? Ele está dizendo: eu encontrei entre os teus filhos os que andam na verdade. Ou seja, aqui está. Eles obedeceram quando alguém disse: anda na verdade. Quando Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade. E diz mais: e a vida. Eles entenderam e eles andam nessa verdade. Então João, o velho, muito contente, porque ele entendeu que este mandamento, eles tinham entendido. Nem sempre um filho entende todos os mandamentos, as instruções do pai e da mãe. Embora Provérbios, no comecinho de Provérbios diz: filho meu, presta atenção nos mandamentos dos seus pais, na instrução da sua mãe, no ensino do seu pai e na instrução da sua mãe. Ou seja, quando eu falo que se nossas crianças compreenderem que Deus fala aos seus corações, se elas entenderem só 10 versículos de Provérbios, elas serão outras crianças. Os nossos filhos serão outras crianças. E aqui João está alegre por isso, porque ele viu gente andando de acordo com o mandamento que recebeu. E agora ele fala: peço-te, não como se escrevesse mandamento novo, senão o que já temos desde o princípio, que continuemos a isso. Ou seja, algumas vezes os autores bíblicos dizem: para que a minha alegria seja completa, para que a minha alegria não cesse, preserva isso. Alcançar um entendimento, às vezes é até mais fácil, mas ser fiel a esse entendimento nos esforços da vida no dia a dia não é tão fácil assim. Aqui João está dizendo: este é o mandamento, que nos amemos uns aos outros. Esse é o mandamento de Jesus: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Falando dos seus discípulos, com os seus discípulos e para os seus discípulos. Amai-vos como eu vos amei. Meus irmãos,
Se tem alguém que tem exemplos para amar, somos nós. A história mostra isso. Quando nós olhamos lá para o Antigo Testamento, a Bíblia diz que Deus ouviu o choro de um povo, a aflição de um povo que era dele, mas que sofria sobre as mãos assim, duríssimas do Egito. E então Deus ouve a aflição, manda Moisés retira este povo, esse povo vai para o deserto. Tudo isso é expressão do amor de Deus, tudo isso é uma atividade do amor de Deus. E veja que Deus não disse assim para Moisés: vai lá e diga para este povo que eu amo este povo, e então talvez eles fiquem melhor nos seus sofrimentos. Ele diz: vai lá e tira esse povo de lá. Então, a ação de Deus, o amor prático de Deus, ele está muito além das palavras. O que está registrado para nós entendermos que este é o amor de Deus, é para que a gente compreenda que a gente é esse mesmo povo, amado dessa mesma maneira. Quando este povo é levado para a terra prometida, e quando eles colocam as mãos nos cachos de uvas de 2 metros de altura, era simplesmente para que esse povo soubesse: olha o amor de Deus. Quando eles plantavam e colhiam, era para que ao final eles dissessem: olha o amor de Deus. Quando eles foram chamados para viverem em culto diante do Senhor, e quando eles seriam chamados para um relacionamento com Deus de maneira cultica, era para que eles dissessem: Deus faz isso porque nos ama. Quando Deus deixou os mandamentos, os 10 que estão lá, os primeiros que têm a ver com Deus, os outros que têm a ver com a sociedade, era para que eles dissessem: esse é o nosso Deus, o nosso Pai, nos ama. Esses são mandamentos, instruções de um pai amoroso a um filho. Era para ser assim. Então nós temos uma história sobeja de atos do amor de Deus. Nós vemos o amor de Deus na compaixão, nós vemos o amor de Deus na paciência, nós vemos o amor de Deus no sofrer ou no carregar o peso da incredulidade de um povo, da raiva de um povo. Ele nos trouxe aqui porque nos odeia, não é assim que o povo diz? Tu já pensou um negócio desse? Um povo falar: agora sabemos porque estamos neste deserto. É simples, quem não viu ainda, Deus nos odeia. E uns tentando convencer os outros disso. Já pensou Deus ouvindo isso? E então, na paciência de Deus, Ele tolerou até mesmo alguém que disse que Ele odiava. Deus nunca odiou o seu povo. Sempre foi um pai de amor. A palavra amor significa Deus, ou seja, quando você encontra a palavra Deus é amor, você tem a definição mais clara do que Deus é. Mas ainda assim, em muitos lugares, muitas pessoas acham que Deus, às vezes, odeia. Alguns acham que Ele odeia muito, outros acham que precisam fazer coisas boas para que não sofram o ódio de Deus. Quando na verdade, a única coisa que Deus é, ou do ponto de vista de a primeira coisa que Deus é, porque Deus tem muitos atributos, um deles é amor. João viu isso. João viu que tinha um povo que entendia que era amado, e a maneira desse povo praticar este amor era andando na verdade. Agora tem esse conceito da prática da verdade, então. Como nós amamos? E a pergunta é: como amar assim? Praticando a verdade. Como amar assim? Assumindo a nossa condição de sermos filhos da verdade. Como amar assim? Amando aquilo que o Senhor Jesus Cristo disse de si mesmo: eu sou a verdade. Tem uma palavrinha que bate na verdade, mas às vezes ela não é nem tão fácil de ser identificada. Chama-se sofisma. Sofisma é uma mentira com aparência de verdade. Imagine quando algo parece ser uma verdade, mas não é. Eu vou fazer uma analogia aqui, só para te ajudar a entender, né? Sofisma é quando, depois de uma marca de refrigerante
se tornar a maior marca de refrigerante do mundo, e você já deve até imaginar de que refrigerante eu estou fazendo, usada em todos os lugares, em todos os eventos esportivos, é uma marca que não precisa que alguém faça esforço para vendê-la, ela se vende por si só, é uma marca mundial de refrigerantes. E aí você começa a perceber várias empresas querendo fazer refrigerante parecido com aquele. Então você olha para um refrigerante assim, e é difícil você não dizer, tem alguma coisa estranha? Não, parece, mas não é. Denorex, parece, mas não é. Quando parece e não é, é mentira, entende? Tem um engano na raiz. E aqui nós vemos isso. Nós vemos João dizendo, mas tem um grupo, senhora eleita, tem um grupo que não há dúvidas sobre eles. Eles conheceram o amor de Deus, porque eles andam na verdade. Então não existem duas verdades, não existe meia verdade, existe uma só. E o que não é a verdade, simplesmente não é a verdade. Aqui João parece levar essa ideia da prática da verdade, realmente ser a obediência aos mandamentos. Isso é um problema para nós, não é uma coisa fácil. É fácil de pensar aqui na cabeça, mas não é fácil de viver, porque a prática da verdade significa um comprometimento, provavelmente, muito maior do que o que nós estamos tendo. Falando de maneira muito fria e muito direta. Provavelmente a ideia de obedecer aos mandamentos seja algo muito além daquilo que nós conseguimos fazer. Mas de onde vem isso? Será que tem um peso tão grande assim para nós? É que um dia Jesus disse isso. Isso não está aqui na segunda carta de João, mas está no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 15. Se me amais, olha como é que Jesus disse, se me amais, obedecerei aos mandamentos. Simples assim. Se me amais, não dirá, Jesus Cristo, eu te amo. Não precisará dizer. Se me amais, não dirá, olha, eu gosto dos ensinos de Cristo. Eu gosto de muitos ensinos, mas os de Cristo são os melhores. Saibam todos que eu gosto dos ensinos de Cristo. Não. Se me amais, guardará. Se você me ama, você guardará os meus mandamentos. Então eu digo que não é uma coisa simples, é uma coisa que a gente diz, meu Deus, então será que eu amo? E talvez seja essa a pergunta que nós deveríamos fazer. Será que a gente ama? Você não quer fazer essa pergunta, nem eu. A gente prefere dizer, amamos, mais ou menos como Pedro um dia disse para Jesus, eu amo, talvez não como o Senhor espera, talvez não como eu deveria, mas eu amo. Mas talvez nós devêssemos nos perguntar mais vezes, será que essa minha atitude demonstra meu amor por Jesus? Demonstra que eu ando na verdade? Demonstra que eu conheço a verdade? Será? Porque essa é a prática da verdade. Ou você pratica, ou você vê alguém praticando. Aí vem uma outra parte na carta, que eu digo que talvez seja até um pouco mais difícil. Essa já é difícil. Praticar os mandamentos já é difícil. Mas a outra talvez seja ainda um pouquinho pior. E vejam por quê. Porque é quando aqueles que andam na verdade são comissionados a protegerem a verdade. Por isso que eu faço essa pergunta, como amar assim? Como amaremos praticando a verdade e protegendo a verdade? Como é proteger a verdade? É João falando à senhora eleita. Mas veja, acompanhe. Porque João vai dizer no versículo 7 que tem muita gente que engana. Tem muita gente que engana. E como identificar o engano, irmãos? E eu vou trazer uma aplicação aqui daqui a pouquinho, nesse contexto aqui, aos mais novinhos, aos adolescentes e aos jovens. Veja só. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Ou seja, aqueles que enganam, aqueles que distorcem, eles não confessam Jesus Cristo. Ou seja, quem não confessa, e a palavra é homologuel, é um conceito da justiça, os irmãos que são da área do direito compreendem bem isso, a força de uma homologação, ela estabelece uma nova situação, um fato em si. Aqueles que não confessam, que não homologam, aqueles que não conseguem dizer, que não chancelam, aqueles que não carimbam, aqueles que
provavelmente a sua origem do não confessar está no espírito da enganação, no espírito do anticristo, no espírito do diabo, na forma de viver o tempo inteiro com um plano alternativo. Você já pensou o plano alternativo que Satanás estabeleceu para o mundo e que o mundo inteiro comprou? De que Jesus não é o único mediador, de que Ele não é o único salvador, mas que podem ter outras formas de salvação, que pode ter autossalvação, que pode ter salvação por outros caminhos, outras mediações, ou até que nem precisa de salvação. Ou até que, como assim salvar? Quem é que pode salvar? Ninguém voltou da morte para dizer que tem esse processo? Você já pensou quantos caminhos foram colocados para o mundo inteiro andar, e ele anda nesses caminhos? Esse é o espírito do anticristo. Então, sempre haverá enganador, às vezes dentro das igrejas, nos púlpitos às vezes. Veja outra situação, está no versículo 8 também. Alguns enganam, outros destroem a verdade. Versículo 8, acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Irmãos, a verdade não vem por acaso, a verdade não cai assim do céu, a verdade é o final de uma busca. Você busca querer aquilo, você pesquisa, você vai atrás até de alguma maneira entender. E então, na busca por essa verdade, o Espírito Santo age de uma maneira que você compreende a verdade. Não é por lógica, não é por ciência, é por fé, mas tem busca. Então, muitos procuram a verdade, mas às vezes ela é destruída facilmente. Eles são convencidos facilmente a se desviarem totalmente do caminho que Jesus disse que ele era. E então você encontra jovens desviados, jovens que não confessam Jesus, jovens que são jovens, ou rapazes, moças, completamente à parte dessa ideia. A parte da ideia de ter, eu tenho, eu guardo, ela é a minha fé, ela está aqui. O que é um perigo para os nossos jovens, um grande perigo. Então nós temos os que enganam, nós temos os que destroem, e nós temos aqueles que se desviam. Sabe, alguém que já andou e de repente deixa de andar. João estava dizendo, alguém precisa proteger esta verdade. Vejam como isso está no versículo 9. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Eu costumo dizer isso, falo bastante isso para os meus filhos e converso com pessoas quando eu trabalho em aconselhamento com elas. Eu digo, se a cerca, se os limites não estiverem na cabeça, é muito difícil saber o que é certo e o que é errado. É muito difícil não ultrapassar esses limites ou ficar aquém desses limites. Os limites, se eles não estiverem na cabeça, você nunca vai saber se você ultrapassou a linha. Os primeiros limites na vida de um homem, de uma mulher, eles precisam estar na cabeça. Porque você sempre estará diante de adultérios, você sempre estará diante de possíveis furtos, você sempre estará diante de possíveis confusões, você sempre estará diante de situações que podem te levar para dentro de um problema familiar, você sempre terá diante de ti o mal. O mal estará diante de ti todos os dias. Deus disse isso a Caim. Pecado estará diante de ti todos os dias. Mas já pensou quando eu e você não identificamos o que é pecado? E então nós ultrapassamos a linha, porque para nós aquilo, será isso que é pecado? Imagine os nossos jovens não sabendo o que é pecado. Você acha que pelo fato de nós não sabermos o que é pecado, nós temos uma anuência, nós temos uma complacência por parte de Deus, quando o mandamento sempre foi, andam na verdade, andam na verdade, andam na verdade, andam na verdade? Você acha que nós conseguimos argumentar para Deus, Deus, eu não sabia? Será? Talvez não, hein? Talvez não. E é por isso que João está tratando de assuntos muito sérios. Bom, o tema é lindo, é o amor, né? Mas este amor que João está falando aqui tem a ver com a verdade que é Cristo. Tem a ver com a prática da verdade que é Cristo e tem a ver com a proteção da verdade que é Cristo. É quando nós somos chamados a abrir nossos olhos. Ei, Sérgio, presta atenção.
abra o olho, ei, não durma, ei, olha o que está acontecendo. Então, nós temos aqueles que se desviam, por muitas vezes não terem essa noção clara. E aí vem uma orientação muito segura de proteção da verdade. Os versículos 10 e 11. Se alguém vem ter convosco e não traz contigo traz esta doutrina, esse conceito aqui de doutrina, de ensino, é aquele lá de os que perseveravam na doutrina de Atos dos Apóstolos. A igreja perseverava na doutrina dos apóstolos, ou seja, o que os apóstolos fizeram? Eles pregavam a Cristo, isso eles faziam, essa era a vida deles, pregar a Cristo. Se vem alguém que não traz essa doutrina, Cristo, 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 protejam esta verdade. Como? E não traz essa doutrina, não o recebais em casa, porque muitos falsos missionários estavam entrando nas casas, nem lhe deis as boas-vindas. Parece até uma antipatia, mas apologética não é uma antipatia. Apologética é o ato seguro de dizer, eu sei em quem eu creio. Porquanto aquele que lhe dá boas-vindas faz-se cúmplice das suas obras más. Então o risco de quem não protege a verdade é ser um cúmplice da mentira. Mas eu não menti. Mas também não defendeu a verdade. Mas eu não quis perder o amigo, mas perdeu a oportunidade de ser verdadeiro. Então aqui finaliza essa carta, ela termina com algumas saudações. João diz aquilo que ele diz em outros momentos também. As principais coisas foram escritas para que as pessoas crescem em Jesus. Ele diz isso lá em João, na carta de João, no Evangelho de João. Essas coisas foram escritas para que vocês creiam em Jesus. Haveria muitas outras coisas mais. Aqui ele diz de novo, porque João é um sábio, é um idoso sábio, que sabe o que é a verdade. Viveu a verdade, está pagando com a supressão da sua liberdade, ele está preso em Patmos. Ele não tem mais o direito de viver livremente porque ele optou pela verdade. Ele não se queixa, não tem nenhuma queixa aqui, mas tem aqui claramente uma instrução. Se quer amar, se quer fazer parte do povo do amor, pratica a verdade. Primeiro, saiba o que é a verdade. Eu estou sintetizando aqui, eu sei que é uma sintetização enorme, muito grande, é uma condensação praticamente, mas eu sintetizo na palavra Cristo. Conheça a verdade, conheça Cristo, conheça Cristo. Vou dar um exemplo de conhecer e não conhecer, só para ter uma coisa para você aqui entender o que eu quero dizer. Se eu perguntasse para você, do que é que o livro de Números fala? Você provavelmente diria, de números. Talvez seja por isso que muitos não gostam de ler até o livro de Números. Poxa, só tem números lá. Deixa eu te falar, 5% do livro de Números é sobre números. Os primeiros 2 capítulos. Todo o resto de Números é o povo no deserto. É lá em Números que está a história da serpente de bronze. É lá em Números que está a história dos espias. É lá em Números que está a maneira como o povo viveu os 40 anos no deserto. O livro de Números, o certo, é livro do deserto. Mas muitos dizem, eu leio todos os livros, mas números eu não leio, porque só números, quando eu olho eles são números. Não. O livro de Números não é sobre números. É por isso que quando eu digo, quer conhecer a verdade, conheça Cristo. Em Cristo está toda a verdade. O conhecimento de Cristo nos leva a um posicionamento. O posicionamento é o da defesa. E é aí que aparecem os cristãos que fazem a defesa de Cristo. Quando um cristão não consegue fazer a defesa de Cristo, ele se torna cúmplice da mentira, que nenhum de nós gostaria de fazer parte. Não é? Pensemos nisso, oremos. Tem forma de amar. Ele nos amou primeiro para que nós amássemos. A palavra-chave é praticar a verdade, defender a verdade. Feche seus olhos, vamos orar ao nosso Deus. Deus maravilhoso, tantas coisas, uma carta tão pequena e ainda tantas outras coisas por falar, por pensar. Mas uma coisa fica em nosso coração. O Senhor amou ao mundo de tal maneira, e foi o próprio João que registrou isso, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que cresce nessa doutrina, cresce no Senhor Jesus Cristo, não perecesse, mas tivesse vida eterna. Que verdade é esta? Que grande verdade é esta? Senhor, permita-nos que vivamos nessa verdade, na prática mais simples da vida cristã. Leitura da palavra,
tempo de oração, testemunho piedoso de que somos peregrinos nessa terra. Mas somos os peregrinos mais bem cuidados do mundo, guardados pelo nosso Senhor, que sempre nos amou e que nos amará até o fim. Senhor, quanta coisa boa quando nós buscamos te conhecer. E que tristeza quando nós vemos outros deturpando a verdade, atacando a verdade, se desviando da verdade, destruindo a verdade. E que tristeza ainda maior quando vemos crentes sucumbindo a esses ataques, ataques de destruição da verdade, de desvio, vendo crentes tão fragilizados porque se perderam da verdade. A minha oração é que o Senhor traga de volta aqueles que estão longe da verdade. Abençoa-nos nisso. Faz da nossa igreja uma igreja apologética em relação a isso. Senhor, ajuda-nos a praticar esta verdade que é Cristo e a fazermos a defesa santa deste Evangelho, seja do púlpito, seja nas nossas casas, onde um destes cristãos estiver. Nós oramos assim, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por nos acompanhar até o final deste vídeo. Para receber mais reflexões e ficar por dentro dos próximos conteúdos, te convidamos a seguir as nossas redes sociais que estão na descrição. Alguns vídeos aparecerão na tela, caso queira continuar nos assistindo. Abraço e até a próxima!